Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos no mês de abril de 2026. Vamos ver o que os nossos guias, mestres e mentores vão passar a mensagem da noite de hoje, que eles possam nos auxiliar para que a gente possa ter o entendimento. Nós vamos começar com a carta de tarô. Todo mundo sabe que a carta de tarô é um direcionamento, né? Que cada um possa estar no lugar tranquilo neste momento, para que possa pegar todas as mensagens necessárias, aquilo que cada um achar que é necessário para si, tenta fazer uma reflexão, aprender com esse conhecimento, né? Jesus já dizia que a gente viverá melhor quando a gente começar a aprender e se conhecer, né? Então, esse é um veículo através, né, da conexão divina. A gente pede a Deus, nosso Pai Oxalá, nosso Pai Lorum, nosso Pai Fá, que Ele possa estar nesse trabalho da noite de hoje me ajudando, para que eu não interfira e que nenhuma energia negativa possa interferir, que os nossos guardiões e guardiãs possam estar a postos. Peço a bênção e a proteção de Arcanjo Miguel, dos arcanjos de Deus, de Metatron, do meu anjo da guarda, e que o anjo da guarda de vocês também possa estar a posto, para que vocês possam receber essa mensagem com muito amor, com muito respeito, para que vocês possam ter um entendimento melhor sobre tudo que nós estamos reverenciando nesta vida terrena. É um momento de muita reflexão, é um momento de muita ligação a Deus, né? Que Deus possa usar como veículo. Eu agradeço muito, né? Por essa oportunidade que foi me solicitada através dos meus guias, mestres e mentores, para que possa passar para quem é de direito. Essa mensagem vai chegar realmente para quem é de direito, que precisa ouvir, para ter um alinhamento e um direcionamento, né? Que vocês possam usar da melhor forma e que este momento Deus intervinha sobre mim, através de nossos pais e mães orixás, guias, mestres e mentores, para que essa mensagem seja trazida com muito amor, com muito respeito, com muita lucidez, né? Sem interferência do externo e sem a minha própria interferência, que o objetivo é passar a mensagem através da divindade, que meu Pai Fá, Pai da divindade, possa me dar muita energia de luz e conhecimento neste momento, para que eu possa expressar da melhor forma. Quem se interessar por essa mensagem ela é para todos. Porém, se caso alguém se interessar, quiser uma mensagem particular, se essa mensagem ressoar, é só entrar em contato que nós fazemos particular, tá certo? Neste momento, convido vocês a estar num lugar tranquilo e sereno, sem muito barulho, para que vocês possam estar conectados com essa mensagem da noite de hoje. Primeiro vamos respirar fundo, para que a gente possa desconectar um pouco do externo, né? Porque a gente vive no mundo do externo. Então, vamos respirar fundo, contar até 3, inspirar, né? Para que a gente possa tirar as energias densas e contrárias do dia a dia, que eu sei que muitas pessoas trabalham, tem o seu convívio do dia a dia, para a gente sair da conexão do externo, para que a gente possa entrar na nossa própria conexão, para que a gente possa receber essa mensagem da melhor forma. Convido a todos, então, neste momento, se quem quiser sente, feche os olhos, ou pode deitar, respire fundo, segura, conte até 3 mental e solte devagar. Mais uma vez, respire fundo novamente, segura, solta devagar, respira mais uma vez fundo, respira, solta de uma vez, para que vocês possam trazer todo o conhecimento necessário. Que a luz divina de Deus esteja com todos vocês, e que essa mensagem possa nos trazer direcionamento, clareza, para que a gente possa entender o sentido de estarmos nesta vida, quais são os nossos propósitos, o que nós precisamos saber neste momento, com amor e respeito, né? Caso a pessoa não se interessar, não tem problema, gente, não é para todos, né? Conhecimento é para quem realmente está aberto para querer mudança, né? Que às vezes a pessoa quer mudança, mas não quer mudar comportamento. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Tudo funciona quando a gente tem respeito, principalmente quando a gente está se tratando de divino, né?
a gente precisa respeitar muito, agradecer e honrá-los, né? Porque se a gente não honrar, não tem como a gente fazer nada no propósito da vida. Vamos lá? Primeiro nós vamos ver, eu coloco as cartas pra gente ver como é que tá o nosso campo emocional, vibracional, né? Como é que nós estamos nos conectando, como é que nós estamos nos vendo. Que a gente possa ter clareza, que a gente possa ter lucidez, né? Porque às vezes não adianta você ter o conhecimento se você não tiver a clareza e a lucidez, né? Aí fica tudo perdido, né? Fica como se diz, uma obra morta, sem sentido, né? Que a gente possa estar bem aberto para receber com amor e carinho e muita proteção divina e muita clareza, né? Que a gente não se perca em nós mesmos, que a gente possa, na verdade, fortalecer e fortificar os nossos campos de ação e que a luz divina renasça sobre nós, né? Trazendo toda a clareza, toda a lucidez, né? Porque às vezes é necessário, né? Pode ser que a gente vai ouvir não o que a gente gostaria de ouvir, mas o que é necessário para que a gente escute neste momento, né? Já que é uma carta de orientação, de reflexão, né? E de caminhos a tomar, né? Então, não se perca em detalhes, né? Eu acho que o mais importante de tudo é a gente tentar se perceber. Aqui seria a nossa cabeça, nosso coração, os nossos pés e os nossos braços. Então, na carta da cabeça, nós saímos com a carta do louco, né? O louco, ele é regido por Exu, né? Que é o nosso guardião, né? É o dono dos caminhos, né? Então, ele vai mostrar pra gente, muita gente fala muito mal de Exu, né? Mas muita gente, em vez de estudar, que é um guardião concebido por Deus, que veio para nos guardar, por isso que chama guardião, para tirar as energias densas e pesadas, alguns faz julgamento. Então, às vezes é necessário estudar mesmo, né? Estudar para a gente aprender a respeitar, né? Porque se ele veio com missão, trazida pelo nosso Pai Deus Criador, onipotente, onisciente, então ele tem uma missão de abrir os caminhos para a gente. É lógico que muitas das vezes a gente precisa ver no que a gente está se ligando, né? É muito comum a gente observar e ver muitas pessoas, né, criticando, falando mal de Exu, mas na verdade a pessoa ela está se perdendo, né? Então é mais fácil ela achar um culpado e do que dizer, não, ele é meu guardião, ele é meu guia, ele abre, Deus me conduziu para que ele possa me tirar das amarras, né? Ele vem representado pelo louco, né? Então, assim, qual que é a mensagem que a gente tem sobre as nossas cabeças? Novos começos, né? Ele vai mostrar novos começos, espontaneidade, liberdade absoluta, né? O que seria novos começos? Mudança, gente. Tudo, a gente vai ter que mudar novas formas de pensar. Às vezes, por muitos e muitos anos, a gente tem muita crença limitante, né? E devido a essa crença limitante, a gente fica preso em algumas coisas, tentando achar um culpado, né? E com isso, essa carta vem dizer pra gente que a gente vai ter que fazer novos começos. Esses novos começos vai começar de dentro para fora, né? Que a mudança só começa quando ela é de dentro para fora, né? Ninguém, eu vou mudar, mas o coração tá cheio de outros pensamentos, de coisa, não vai mudar, não adianta. E aí a gente vai ter mais espontaneidade de ser quem nós somos de verdade, né? Às vezes, quantas vezes a gente usou uma roupagem, que a gente tem que deixar essa roupagem velha, para a gente achar que a gente tinha que ser aceito perante a sociedade, perante a família, perante pessoas. Não, gente, agora é o momento da gente se desprender disso, né? Se desprender dessa roupagem, porque, na verdade, a gente vai ter que ser espontâneo, a gente tem que ser nós mesmos, nós fomos ungidos por Deus, por isso que nós estamos aqui, a gente tem missão, né? E, às vezes, a gente acaba se prendendo e perdendo uma coisa chamada liberdade, né? Liberdade de viver, liberdade de se expressar. Então, essa carta, ela vem mostrar, na mais vindo na nossa cabeça, que a gente vai ter que ter essa liberdade absoluta, né?
ele também, essa carta também, ela traz muita coragem de iniciar uma nova jornada, né? Mas é uma nova jornada sem garantia, gente, porque às vezes a gente quer o controle, porque a gente tem uma crença limitante, então a gente quer, eu vou fazer isso, mas eu quero ter controle, tem aquele apego. Não, gente, não vai ter controle nem apego. Vai ter altos e baixos, vai ter... A liberdade, ela requer que a gente esteja muito ligado ao nosso Pai, Deus Criador, sobre todas as coisas, para que a gente não se perca, né? A gente às vezes vai entrar no desconhecido, só que às vezes esse desconhecido é desconhecido por nós, mas não por Deus. Se nós somos ungidos por eles e respeitamos, tenham certeza que ele jamais vai nos abandonar. Jamais ele vai deixar a gente passar por uma situação de mudança para que a gente caia, né? Essa não é a realidade, né? A gente vai ter uma conexão muito forte com a intuição, por isso que é muito importante que a gente esteja ligado ao alto, aos guias, mestres e mentores, ou a santos, quem confia, na criação, né? E ele é dono dos caminhos, então ele vai ajudar a gente a fluir nos caminhos. Porém, Exu, quando a gente pega um Exu de lei, de evolução, ele vai ajudar muito isso pra gente. Mas se a gente começar a se ligar também ao contrário, a gente vai ficar que nem um doido, né? O louco nada mais é também aquele que não sabe onde ir, porque não está conectado ao divino, né? Então vamos se conectar ao divino, vamos pedir para os nossos guardiães que ele nos abençoe, que ele abra os caminhos, que ele nos protejam, que ele nos guarde de verdade, para que a gente possa viver uma vida principalmente no mental, né? Porque a cabeça é o nosso mental. Então, a gente é o que falamos e pensamos, né? Então, é uma carta muito boa, acho que assim, para começar, né? Pra gente fortalecer e fortificar, a gente agradece muito. E no nosso cardíaco, saiu a carta da justiça, né? A carta da justiça é no cardíaco, porque a gente sabe que tudo é coração primeiro e depois tudo vai para o nosso campo cerebral, né? Tanto é que nós pensamos, nós sentimos, né? E no cardíaco saiu a carta da justiça. A carta da justiça é representada pelo nosso pai Xangô, né? Orixá Xangô, que ele é o pai do equilíbrio, né? Ele é o pai da imparcialidade, da responsabilidade, né? É o retorno também das ações, né? Então, assim, vai estar no nosso coração. Ele é vitória, ele é justiça e ele também é determinação. Sempre quando a gente pedir para Xangô, gente, que Xangô, ele é o equilíbrio, né? Tanto é que ele é representado pela balança. Nunca peça para fazer justiça contra quem vocês acham que são seus inimigos, que na verdade aquelas pessoas que estão tentando atrapalhar as nossas vidas são grandes professores que vieram para nós evoluirmos os nossos espíritos. Eu sei que naquele momento pode ser que a gente se sinta injustiçado, a gente se sinta passado para trás, né, ignorado, mas na verdade não. A gente veio, lembre que a gente veio de outras vidas, então a gente veio para transcender e evoluir o nosso espírito. De repente nós precisávamos de alguém que fizesse que a gente passasse por algumas provas, né? E às vezes aquela pessoa que faz tanto mal, né? Que ela poderia ter a oportunidade também de mudar e fazer o bem. A gente acaba ficando muito magoado. Mas não se magoe, não. Entre em conexão divina com Deus. Tenta perguntar o que eu preciso aprender com essa situação, Senhor Jesus. Me ajuda, eis-me aqui. O que eu preciso aprender? Xangô, o Senhor tira injustiças da minha vida. Porque a justiça é a lei divina, gente, né? Se ela é representada até pelo karma, então, toda aquela pessoa que ela colocou dentro do seu coração, mágoa, vingança, desavenças, malfeitos, com quem quer que seja, vai chegar também. Porque quando a justiça divina chega, não tem para ninguém, né? Por mais que o ser humano fale que ele é o dono, ele faz, ele acontece, ele que é o criador de tudo, ele é responsável. Não é, gente. Não se iluda. Não se iludam, porque o dono, criador de nossas vidas, sempre será o nosso Pai maior. Ele é o condutor de todas as coisas e de todas as nossas vidas. Então, vamos sair um pouquinho da ilusão, vamos sair um pouquinho do ego para que a gente não se perca, tá certo?
e que a justiça divina seja feita, que nós possamos, na verdade, cada vez mais estar conectado com o nosso Pai maior, né? Eu acho que é um momento que a gente não precisa ter medo, né? Porque se a gente está trabalhando para o bem maior, se nós fizermos só o melhor, pedimos o melhor, sentimos o melhor, né? Porque está no nosso cardíaco, né? Então, assim, se eu estou pensando no melhor, né? Se eu estou pedindo aqui para Exu abrir os meus caminhos na minha mente, então não tem o que a gente temer, tá bom? Nos nossos pés sai o eremita, né? Olha que interessante, né? Eu falo que Deus é uma bênção divina mesmo. O eremita, ele é representado pelo nosso pai Omulu, nosso pai Obaluaê, e pelos pretos velhos. Por quê? O que o eremita ele faz para ele faz com que a gente comece a entrar, que os nossos pés vão para um caminho onde a gente tenha introspecção. É momento da gente fazer uma introspecção, buscar o nosso interior, né? Ele traz muita sabedoria e prudência também, né? Onde eu quero colocar os meus pés, né? E para isso a gente precisa fazer, às vezes, um isolamento necessário para a gente poder conhecer o nosso autoconhecimento, né? Se a gente vive num mundo com muitas pessoas, num mundo muito externo, não tem como a gente olhar para si, né? Quantas e quantas pessoas até vivem mais pelo outro, para aprovação do outro, e querendo mostrar, ou muito preso na matéria, levando seus caminhos só para esse tipo de sentido. Então é preciso que a gente faça um recolhimento, né? E é necessário para que a gente possa ter o nosso autoconhecimento, né? Porque o recolhimento, ele faz com que a gente tenha sabedoria ancestral, né? Por isso que também é representado pelo preto velho, que é a paciência, é o amor. Onde eu estou colocando os meus pés? Que caminho eu estou seguindo, né? Então, neste momento, é muito necessário a gente fazer essa introspecção, né? É muito interessante, são cartas boas, né? Graças a Deus. Então, mas é um chamado mesmo, para que a gente volte para dentro um pouco, né? Reflita um pouco mais, né? Saia do imediatismo, sai daquele ciclo vicioso, onde a gente estava só vivendo, né, por viver ou fazendo tudo muito no automático. Não, vamos colocar os nossos pés, os nossos caminhos internamente, vamos fazer esse nosso autoconhecimento, vamos pedir a corrente dos pretos velhos, para as almas, adorei as almas, que eles tragam o conhecimento, a sabedoria para gente, né? Que ele nos traga a paciência para que a gente não queira sair correndo, fazendo às vezes coisas que depois a gente se arrependa, né? Porque na verdade tudo é via de mão dupla. Então tudo que a gente faz, mas eu fiz porque tinha que. Não dá certo, gente. Para, volta para si. Pergunta sempre, por que eu estou me agindo dessa forma? Por que aconteceu tal situação? O que tal situação está querendo mostrar para mim? Que caminho é esse que eu estou seguindo? Será que eu estou andando em círculo? Será que eu tô querendo ser aceito por pessoas? Não, gente, vocês têm que ser aceitos por vocês primeiro. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, né? Por isso que Jesus já dizia, conheça a ti mesmo que viverás melhor. Isso é um fato real, né? Quem não se conhece, porque nós somos faróis. Quando nós somos faróis, nós damos luz, porque é trazida pelo nosso pai Lorum, pelo nosso pai Ifá e pelo nosso pai Oxalá. Porém, nós também damos luz às nossas sombras. Se a gente não se conhece, o que vai acontecer? Nós vamos ser vítima. Vamos começar a achar os culpados, vamos dizer que a nossa vida não deu certo por causa disso, daquilo, daquele outro. Então, acho que não é mais momento para isso, né? É isso que está, essa busca está sendo sobre isso. O que está nos abraçando do nosso lado, na verdade, é a carta do carro, né? A carta do carro, ela também, ela traz pra gente também Xangô, né? Olha para você ver, Xangô repete de novo aqui, né? Que ela vai trazer vitória, justiça, né? Determinação, controle e equilíbrio. Por que controle? Imagina nós que nós vamos pegar um carro e sair sem muito controle. Não vai dar certo, né? Então, tem que ter equilíbrio, né?
Então, vamos caminhar com equilíbrio. Ele é um movimento rápido, né? Ele mostra que as coisas que a gente está abraçando vai dar movimento rápido. É uma ação, né? Então, assim, para que esse carro não fique desgovernado, né? Porque se esse carro ficar desgovernado, o que vai acontecer? A gente vai se perder com a gente mesmo, né? Lógico que sempre a gente vai querer achar um culpado, né? Ah, foi o fulaninho, o beltraninho, o papagaio, o periquito, né? Porque a gente quer mudança, mas a gente quer que a mudança seja, não quer que seja de dentro para fora, a gente quer que seja de fora para dentro. E a gente vai se perdendo, né? É muito triste, né? A gente vê o quanto, às vezes, a gente se perde, né? A gente se perde em nós mesmos, né? Porque a gente quer aquela ilusão, né? Ai, tem que ser do jeito que eu quero. Ai, se não for assim, eu não aceito, né? Ai, e começa a achar os culpados, né? Porque a gente faz muito isso, gente. A gente começa muito a querer achar quem é o culpado. A gente não assume que nós estamos, às vezes, descontrolados. Então, toma bastante cuidado quando essa carta sai, ainda mais se essa carta é representada por Xangô, a gente tem que ter cuidado. Porque lembra que Xangô é justiça, né? E como ele é justiça, ele é determinação, então ele impede pra gente, que a gente vai ter ação, mas que essa ação seja pensada. Que sai no nosso oculto, né? Essa carta é muito boa também. No oculto sai o sol, né? Essa carta é maravilhosa, essa carta é representada também representada por Oxalá e por Xangô de novo, ó Xangô de novo na nossa, tentando nos ensinar, nos dar clareza aí, né? Porque o sol, ele representa o sucesso, né? Porque Deus é a sabedoria divina, né? Ele é a luz e a purificação, né? O sol, ele mostra tudo, gente, ele vai clarear exatamente tudo, 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 né? E com isso, Xangô, com a clareza, ele vai fazer a justiça, vai mostrar pra gente que a gente precisa de equilíbrio, né? De ação, de vitória, poder pessoal também. Essa carta, vocês viram que são representadas por duas crianças, porque criança é pureza, gente. Criança é pureza, criança é vida, criança é leveza, é clareza, né? Criança, ela não tem medo, porque ela não tem maldade, né? Então, que a gente possa ser muito abençoado também pelas crianças, mas que a gente não tenha a ingenuidade dela, né? E também essa carta, ela vai representar, então, a alegria, porque a criança é alegria. Criança é alegria, é vitalidade, né? Então, é uma carta extremamente positiva, porque ela representa a harmonia, né? Como é gostoso quando a gente trabalha com a nossa criança interior. Quem não trabalhou é bom trabalhar. A gente vê a vida mais leve, né? Com mais espontaneidade, né? Essa carta também, ela vai mostrar muito a nossa consciência, né? Que existe dentro de nós. Ela também é uma carta que ela vai fazer muitas revelações de verdade, né? Porque o sol, tudo aquilo que estava oculto, escuro, o sol vem com seu brilho e ele mostra, né? Porque ela é energia que vai regenerar, que vai transmutar, né? É um momento de brilho pessoal, de confiança, né? Essa carta é boa, ela está mostrando que a gente precisa ter brilho pessoal. Vocês viram que anteriormente a gente falou que a gente precisa ser quem nós somos, né? Olha para vocês verem o sincronismo das cartas, que eu acho assim maravilhoso, né? Como Deus é perfeito, porque ele mostra, olha, se eu tenho brilho pessoal e se eu tenho confiança, né? E aí com a confiança, automaticamente a gente vai ter realizações em diversas áreas das nossas vidas. Porque a gente vai ter o amor, né? Amor na carreira, na espiritualidade. A gente vai aproveitar essa luz, que bom que essa carta, sendo uma carta, estando no oculto, sendo uma carta que trouxe tantas coisas boas pra gente. Olha isso pra vocês verem o quanto a gente é abençoado por Deus, né? Quanto a gente é. E eles estão chamando o tempo todo para que a gente faça esse despertar, para que a gente acorde, né? Porque é momento, é hora chegada, né? A gente tem que parar de ficar, minha vida não deu certo por causa do fulano. Não, o brilho tá aí, né? Essa carta oculta quer dizer que através de nossos pais e mães orixás, que de Pai Oxalá, de Xangô,
de nosso pai Obaluayê, de nossos pais, de Exu, que vai ser mostrado, né? Tá no oculto, vai ser mostrado. Mas não é uma carta ruim, não, é uma carta maravilhosa. Eu acho que se a gente parar e ver internamente, né, é um conhecimento muito bom que nós estamos interno. Que bom, né, que saiu cartas boas, né? E vamos ver o que está do nosso lado, né, próximo de nós, né? Saiu a carta da força, né? Gente, olha que sincronismo maravilhoso. A carta da força, ela é representada por Ogum e por Xangô também. Vocês viram que Xangô está bem presente na nossa leitura, né? Então, ela vem dizer por quê? Porque Ogum, ele, além dele abrir os nossos caminhos, ele também dá liderança, né? Mas ele também pede que a gente tenha estratégia, né? Porque adianta abrir o caminho, a gente ter força, relutar, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, que caminho nós vamos seguir, né? Não tem como, né? Então, ele fala sobre ação, ele fala que sobre o guerreiro, né? Que Ogum é o guerreiro. Então, assim, a gente precisa começar, não é uma luta contra ninguém, gente. É guerrear contra os nossos maus hábitos, contra as nossas crenças limitantes, né? E não ter medo, né? Para que novos caminhos, porque por ele ser o guerreiro, porque ele é desbravador, então ele abre novos caminhos, são novos caminhos, né? Ele vai defender a luz e a ordem, né? Então ele traz muita luz, muita ordem, né? E junto com Xangô, porque Xangô é o quê? É a justiça, mas ele também é a vitória, né? Então, assim, a gente precisa realmente, né? Ter essa luta, essa vontade de caminhar, de fazer. Não adianta a gente também ficar com os braços cruzados e ficar lá só tentando relutar internamente, mas não ter ação, né? Porque essa carta ela pede pra gente ter muita ação, coragem, equilíbrio, né? Equilíbrio principalmente emocional, né? Para superar os desafios usando a inteligência, né? E não a força brutal. Porque às vezes em algumas situações a gente vai ter que ser forte, mas por isso pede muita cautela. Às vezes até o silêncio são dos sábios, né? Porque às vezes é melhor você ouvir, deixa o outro falar, deixa a coisa acontecer. Não vai já tentando se justificar porque a sua verdade é verdade. Não, gente. A verdade de cada um é muito relativa, porque é a visão que cada um tem sobre o mundo e sobre si mesmo, né? Então essa carta também ela vai pedir, né? Que a gente tenha essa inteligência e a paciência em vez da força bruta, né? Que seria o que, eu preciso ir lá, eu vou me vingar, eu vou falar, eu vou fazer. Não, essa força não é para isso. É usar a força para nossa inteligência, né? Para nos conectar com Ogum, para que ele quebre todas as mazelas e que Xangô nos dê o equilíbrio, né? A determinação, para que a gente possa ter o sucesso pelo poder pessoal. Porque se tá ao lado e tudo tá na mão divina de Deus, concordam comigo que tudo já está escrito, a gente está passando. A forma de passar e ver as situações que são escolhas, tá? Essa carta é muito, muito bonita, muito boa, a gente agradece. Nosso pai Ogum, né, que rege esse ano também, nosso pai Xangô, que nos abençoe. A carta que vem do lado é a estrela, gente. Olha só que interessante, né? É um sincronismo muito grande. A estrela, ela é representada pelo nosso pai Oxalá, né? Criador de todas as coisas, pela nossa mãe Oxum, pela nossa mãe Iemanjá e pela nossa mãe Iansã, né? Pelo nosso pai Oxalá, porque essa carta ela mostra o quê? Paz, a cura, a clareza, a serenidade, né? Para que a gente possa fluir. A nudez, né? Não é a nudez física, a gente é a nudez da nossa alma, da nossa essência, né? A estrela é a estrela que brilha, né? É a estrela que dá o caminho, né? E daí vem também, essa carta também, ela vem representada pela nossa mãe Oxum, porque a Oxum é a nossa mãe da suavidade, né? Da purificação, né? Então tá purificando, tá limpando, né? Vamos limpar, vamos nos purificar, que a nossa mãe Oxum, que ela possa nos limpar, né? É representação também do amor próprio. Eu acho que agora tá na hora de nós lavarmos e tirar a nossa roupagem antiga e pedir, né, a nossa mãe Oxum que lave, nos limpe, para que a gente possa ter o nosso amor próprio, né? Não pegar o outro, pegar o outro como ensinamento, para que a gente possa ser uma pessoa melhor, tá? Porque essa carta também convida
a renovação das nossas energias. É tipo, se lava, se limpa, se renova, fortalece e fortifica os seus caminhos, né? Essa carta ela chama muito atenção em relação a isso, né? E ela é representada também por nossa mãe Iemanjá, que ela vai trazer a cura, a clareza, a serenidade, né? Cura os nossos corpos, nos dá clareza, nos dá serenidade. A nossa mãe Iemanjá é a mãe de todos os orixás, é a nossa mãe que nos abençoa, que nos lava também com a sua água salgada, que nos purifica, né? E também temos a nossa mãe Iansã, nossa mãe Oiá, né? Que ela nos dá a capacidade de transmutação, transformação, transforma, né? Ela dá o brilho, né? É a estrela que guia, né? Então, uma carta, assim, gente, maravilhosa, que chama a gente muito para que a gente possa uma reflexão. Olha que legal, né? A gente está sendo muito abençoado, porque olha quanta carta de orixás, né? Nos abençoando e nos guiando, né? Nos protegendo, nos amparando, nos mostrando o caminho, né? Fortalecendo e fortificando os nossos campos de ação. É uma carta muito, muito boa para estar do nosso lado. Que bom, é sinal que a gente está mais conectado com o divino, que não são muitas cartas espirituais que está saindo, né? De orixás. E que está do lado também é a carta do imperador, né? Lá estamos nós de novo com o nosso pai Xangô, que essa carta é representada pelo nosso pai Xangô, pelo nosso pai Ogum e Oxóssi. Então, vocês veem que Xangô está bem influente, né? Na nossa vida hoje, né? Nesses dias de hoje. Que o nosso pai Ogum também. E o nosso pai Oxóssi, né? Que o nosso pai Xangô, ele vai trazer a justiça e o poder sobre nós, né? A firmeza, a determinação e o equilíbrio e a ação. Então, que a justiça divina seja feita, a gente querendo ou não vai acontecer, porque está na mão divina de Deus, nosso Pai maior, né? Através de nosso Pai Xangô. O poder é divino de Deus, né? A ele foi dado o poder, né? A gente vê que muitas pessoas, a gente faz até o sinto muito, me perdoe, muitas pessoas estão achando que estão acima de Deus, mas não está. Existe uma lei divina, um poder divino sobre Deus. E esse poder Xangô também passa para nós, que nós temos poder também sobre as nossas vidas, porque Deus está dentro de nós, né? E também ele pede firmeza, porque assim, se nós não tivermos firmeza de pensamento, de ações, então fica mais difícil também, né? Como é que a gente pode caminhar, fluir, se a gente não tiver essa conexão, né? Ligada ao Pai. Só beber uma aguinha aqui, gente, que deu uma sede, né? Porque a gente começa a falar e acaba dando, mas tá tudo certo. Então, Xangô, ele vem pedir pra gente, né? Que a gente tenha essa firmeza, ele traz sobre ele, né? Tá tudo na mão divina, mas a gente é Deus em ação. Determinação, a gente precisa, lembre que a gente precisa permitir, né? Também, né? Para que a gente possa ter determinação para aquilo que a gente deseja, para que a gente almeja, né? É permissão, né? Ninguém chega a lugar nenhum sem dar permissão. E o equilíbrio, né? Porque o equilíbrio é muito importante, porque o equilíbrio mental, emocional, sobre as nossas coisas, né? Se não tiver equilíbrio, porque essa carta também é representação. Então, como que nós vamos agir se a gente não tiver equilíbrio, né? E no nosso orixá Ogum, no nosso pai Ogum, ele pede que a gente tenha liderança, né? Pare de viver a vida dos outros, para de pegar a sua vida e dar na mão do outro, né? Que está ao lado. Tá na hora da gente ter liderança pela nossa própria vida, né? Nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos, que estamos ligados a Deus, Criador, né? Onipotente, onisciente, nossos pais e mães orixás, mas está na hora da gente ter liderança sobre nós mesmos, tá? E junto ele também pede que a gente tenha estratégia. Ogum fala pra gente ter estratégia. Que estratégia seria essa? Estratégia da gente poder fluir a nossa vida com discernimento, né? E estratégia para que a gente sabe lidar com situações, até com situações difíceis. Por quê? Porque em situações difíceis nós também acabamos nos perdendo, né? E é uma carta também que algum fala pra gente ter ação e ser guerreiro. Então, em alguns momentos nós vamos ter que ser guerreiros de nós mesmos.
Parar de entrar no muro da lamentação aí, de achar que não é capaz, que não consegue. Não, somos guerreiros, somos filhos de Deus, viemos com novos propósitos, né? E algum vai dizer pra gente que nós vamos abrir novos caminhos, né? Então ele vai defender, né? Ogum defende muito a lei e a ordem, né? Principalmente das pessoas que estão sendo acusadas, que as pessoas estão fazendo a maldade. Ogum, ele entra muito nesse campo de ação, né? Ele também é o pai da tecnologia, a gente agradece através dele que a gente está usando até a tecnologia neste momento e que a tecnologia possa ser usada com muita clareza, né? Com muita bênção, muita luz e muita proteção para que a gente consiga ter evolução e até conhecermos cada vez mais nós mesmos, né? E também é o pai da agricultura, né? Que nos abençoe e nos protege, né? Para que nada nos falte. Ela é representada também, essa carta, por Oxóssi, né? Oxóssi é o nosso pai que nos dá o sentido de prover, né? Ele também vai ajudar, vai fazer com que a gente tenha estruturas e mão firme. Ele pede muito isso pra gente, né? Que a gente se organize, né? Na vida, para que a gente possa se estabelecer. E estabelecer sempre com regras, né? O Oxóssi é o pai que a gente pede assim, pai, que a sua flecha seja certeira. Então põe regras. Saiba o que vocês vão pedir também, né? Para que ele possa nos ajudar cada vez mais, para que ele possa intervir pela gente, né, por todos, né, pelos seus também, pedindo sempre, né, que a luz divina de Deus renasça sobre nós, né, sem mimimi, sem muita mazela, sem... Não é, a gente não vai mudar a vida de ninguém, gente, ninguém muda ninguém, cada um só dá o que tem, ninguém muda ninguém, porém, a gente pode pedir sim, Senhor é o dono criador de todas as coisas, me ajude, me fortaleça, me fortifique, me mostre o caminho, né? Ele é o pai do conhecimento através de Oxóssi. Ele fala pra gente ir na busca, né? A gente tem que buscar o conhecimento, gente. Sem conhecimento, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? A gente tem essa necessidade do conhecimento porque o conhecimento é o despertar de cada um para que a gente possa viver uma vida saudável e mais feliz, tá? E a última carta que nós temos é a carta da morte, né? Todo mundo tem muito medo dessa carta. Essa carta, ela é representada, ela tem os orixás, que é o nosso pai, o Baluaê, e o nosso pai, o Mulu. Ela também é representada pela nossa mãe Yansan, né? Que nada mais não é só a morte física, gente. É a morte de tudo aquilo que nós acreditamos até hoje, né? Quantas crenças limitantes carregamos. Então, essa carta vem dizer que a gente precisa, né, fazer essa transformação. É necessária. Nosso pai, o Mulu, é o pai da cura, né? Que a doença vire saúde, né? Ele é a transformação. E nosso pai o Baluaê, e nosso pai o Mulu é o nosso pai da transformação, né? Ele pode ser, é o pai também da passagem, mas ele é o pai da transformação. Vamos pedir para ele, né? Transmuta, transforma, né? Faz a transformação. Ele também vai nos mostrar que ele também é um encerramento de ciclos. Por isso que é morte, porque muitos ciclos que se fecharam, que acabaram, eram necessários, tá? Nada está no nosso controle, nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Deus, né? Então, essa carta ela vai representar a renovação profunda, né? Nós vamos ter que renovar profundamente nossos hábitos, nossas coisas, que é necessário, né? Não é o fim físico, é o fim das nossas mudanças, né? Dos nossos comportamentos, é necessário, né? A mudança ela é necessária para que algo aconteça para mudar. E a mudança é inevitável, gente. Por mais que a gente ainda tenha essa ilusão achando do controle, é inevitável. Quando tiver que chegar, que o nosso pai Lurum, nosso pai Oxalá e nosso pai Ifá achar que chegou o momento, né, o nosso Deus Criador, onipotente, onisciente, ela vai acontecer. Nós queremos ou não. Então, essa carta ela vem dizer que isso vai acontecer. Está muito próximo de nós e é necessário, né? Porque ela indica mudanças necessárias, né? Desapego do passado para que a gente possa ter o renascimento. Então, se nós vamos ter que passar por isso, porque muitas e muitas pessoas, todos nós, às vezes estão presos no apego, no passado, em crenças limitantes,
em coisas que a gente achava que estava nas nossas mãos, né? E na verdade nós não tá, tá? Não tá na nossa mão. Então, como a gente precisa da mudança e muitas vezes a gente não quer, então essa carta ela chega exatamente para dizer exatamente isso. A mudança vai acontecer, né? Nosso pai, o Mulu, e nosso pai, o Balua, ele vem falar sobre a transmutação. É necessária essa transmutação, né? Para que a gente saia da doença, né? Quantas pessoas ficaram doentes por causa de vibrações e pensamentos negativos, porque viveram daquele achando que era real, então precisa para que elas possam ser saudáveis novamente, né? E essa carta também vem representando pela nossa mãe Yansan, né? Que Yansan é o vento, ele faz a mudança que tiver que fazer, ele também é o vento com as mudanças, né? O vento vem trazendo todas as mudanças, né? Ele vem cortar o que não serve mais. Então, Yansan vai chegar mesmo, esse ano também é dela, é regido pela nossa mãe, Oiá, minha mãe, sua benção, mas assim, é necessário, né? Então, assim, é muito interessante que, como saiu bastante orixás nas nossas mesas, para o nosso ensinamento da noite de hoje, para que a gente possa ter clareza, para que a gente possa. A gente está pedindo, a gente quer, né? Você não quer ficar mais próspero, mais saudável, um caminhar mais leve, com mais em paz? Então, a morte vai chegar exatamente para isso, para fazer toda essa mudança, toda essa desconexão de crenças limitantes que nós tivemos até agora, e está na mão divina. Quando está na mão divina, nós não temos mais controle, né? Tanto é que a gente, tá tudo escrito por Deus, nosso Pai Criador, né? A nossa chegada e a nossa saída. Então, assim, nada está nas nossas mãos. A gente só vai reverenciar e cada um vai dar um sentido que quiser. Por isso que é muito importante, né? Que nem quando o Oxóssi sai na carta, é muito importante, né? Nas cartas que a gente viu, que a gente aprenda a se reconhecer. Eu acho que é por isso que os guias, mestres e mentores pediu que eu mandasse essa mensagem para todos, para quem de direito, é lógico que vai chegar, para quem quer entendimento, para quem quer a mudança, porque é um despertar, é um libertar para que a gente possa viver uma vida mais em paz, mais tranquila. Vai ter várias mudanças, a gente sabe disso, né? A gente vai ter que fazer essa purificação, né? Você viu que saiu muito a nossa mãe Iemanjá pedindo que a gente purificasse, que a gente volte a ter a alegria das crianças, mas que a gente não tenha ingenuidade. E o sol, ele vem mostrar que nós vamos ter que ver, né? E é muito interessante, né, que sai muita carta de transmutação de energia, né? Então, vamos aprender, vamos reverenciar, vamos agradecer. Sou muito grata a Deus, ao Divino Criador, Pai, Mãe e Filho em um. Agradeço muito aos meus pais e mães orixás, aos amigos espirituais que estiveram presentes nessa leitura, nos ajudando, aos guardiões, para que não tivesse interferência, para que eu possa passar da melhor forma, para que vocês possam ter esse discernimento. Como eu falei no início, essa leitura é para todos, porém, quem se sentir sintonia é só entrar em contato para a gente fazer uma leitura particular, né, para a pessoa, mas que a luz divina de todos estejam muito abençoada. Neste momento eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo até este momento. Convido a que vocês vamos fazer uma respiração, respirar fundo, respire fundo, segura, solta devagar. Respira conhecimento, solte medos, tudo aquilo que está atrapalhando, para que cada um consiga sentir o poder divino dado por Deus a cada um, que a gente possa ter o discernimento, para que a gente possa viver na bênção, na paz, na alegria, na prosperidade, no amor e na ascensão espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu muito, muito obrigado a todos vocês. Obrigado muito, meu Deus Criador. Obrigado, meus amigos espirituais que estiveram comigo nessa leitura da noite de hoje. E que a luz divina de Deus possa estar sobre todos nós. Nós encerramos essa carta de tarô da noite de hoje, agradecidos a todos vocês por essa oportunidade. E depois
Vou dar sequência com outras cartas, quem quiser pode entrar em outros vídeos. E que a luz divina de Deus esteja com vocês hoje e sempre. Que a paz renasça no coração de cada um, trazendo bênção, luz, amor e prosperidade para vocês e para todos os seus. Gratidão.